Glória a Deus. Vamos dar ações de graças ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos. Você tem algo para agradecer ao Senhor. Vamos fazer isso de todo o seu coração. Não faça orações como essa de qualquer jeito. Somos fervorosos para pedir, mas você deve ser fervoroso também para agradecer. Seja fervoroso na oração de ações de graças. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. Estamos reunidos aqui para cultuar o teu nome, a tua palavra, o teu reino. E cremos, Pai, na morada do teu Espírito Santo dentro de nós. E queremos te agradecer o teu grande amor, de tal maneira que nos amou, nos dando vida eterna, nos dando a salvação, Pai, essa vida completamente nova, Pai. Somos gratos pela bênção do Senhor sobre nossos filhos, saúde sobre o nosso corpo, Pai. Te damos graças por proteção divina a cada dia. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, pela tua proteção sobre nós. Te louvamos, Pai, por essa noite. No nome de Jesus Cristo, nós te amamos. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, diga boa noite. Seja bem-vindo, a paz. Você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos dar continuidade ao que começamos nessa manhã, sobre a importância de nós orarmos ao Senhor pela nossa nação e compreender a importância, a necessidade e esse chamado de Deus para as nossas vidas, para a oração. Porque pensamos que a oração ou o relacionamento com Deus é só algo que se pede a Deus para se receber e ser beneficiado. Mas nós somos chamados por Deus também para orar onde vivemos, pela nossa nação, amém? E nós vamos te explicar o porquê disso. E antes disso eu queria te mostrar um pouco do parâmetro que nós temos hoje no mundo, o sistema do mundo, que alguns não conhecem e não ficam sem entendimento. Eu não sei se chegou para vocês aí, ok? O sistema desse mundo tem como prioridade manter as pessoas no cativeiro da ignorância. E nós conhecemos esse versículo, falamos muito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos saber de algumas verdades do poder da oração, algumas verdades de valorizar os princípios que nós não devemos negociar, os princípios que nós aprendemos da palavra de Deus, que nós nunca devemos ou não devemos negociar por nada, nem tampouco pelo voto. Vou dizer de novo: os princípios de Deus você não deve negociar por nada, nem tampouco pelo um voto. Amém? Eu queria mostrar alguns aspectos a vocês, alguns tópicos que eu vou te mostrar. Eu falei isso no dia 31 de dezembro, no culto da virada. Há uma perspectiva para que você entenda um pouco o que é que acontece no mundo. E existe em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que eu queria que o pessoal colocasse, 2 Coríntios 4, 4. A Bíblia fala de um Deus desse século com letra minúscula, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz das boas notícias, a luz da boa nova, que é o Evangelho, amém, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então existe o Deus desse século que não é o nosso Deus, amém? Por que eu estou falando isso? As pessoas atribuem a Deus tudo o que acontece na terra. Nós falamos: não, isso é a soberania de Deus, Deus está no controle de tudo. Irmãos, até uma pessoa que nunca leu a Bíblia, nunca pegou na Bíblia, que não é cristão, não entende de religião, ela vai dizer: se Deus está no controle da terra, eu é que não quero um Deus desse, promovendo essas guerras, promovendo a morte de crianças, promovendo o assassinato, o homicídio, que eu mesmo não quero esse Deus. Isso é um relato de um jornalista que não cria em Deus, que não cria em nada, mas esse Deus dos cristãos eu não quero, porque eles vivem dizendo que Deus está no controle de tudo. Até pastores abrem a boca para dizer: Deus está no controle de tudo. Irmãos, eu quero te dizer, Deus não está no controle de tudo.
Os amém são poucos. Deus está no controle daqueles que aceitam a sua palavra. Amém? Existe o Deus desse século. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, verso 19. Coloque lá, 1 João capítulo 5, verso 19. Aleluia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Pode colocar na Nova Versão Internacional, por favor. 1 João 5, 19. Aleluia. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nova tradução da linguagem de hoje. Aleluia. Jesus, 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 aleluia. Vai conseguir ou não? Estou vendo. Mas não é para o milênio. Não, é... Ok. Então, na nova versão, eu vou ler aqui para você. 1 João capítulo 5. Aleluia. 1 João 5, 19. Na NVI, Nova Versão Internacional, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder maligno. Isso é o que está escrito na Nova Versão Internacional, trazendo uma clareza melhor. O mundo está debaixo de uma influência maligna. Quando é que o mundo sai de uma influência maligna? É por onde eu e você, quando passamos como condutores de esperança e modelos da bondade de Deus aqui na terra, o mundo muda. Posso ouvir esse amém mais forte? Amém. Glória a Deus. Então, no versículo 18, 1 João 5,18, que antecede ao 19, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Essa aqui é a Nova Versão Internacional. O maligno não o toca. Nenhuma arma forjada prosperará contra você. Deus não está no controle das guerras. Deus não está no controle da morte das crianças e das pessoas que estão padecendo. O que é isso que está acontecendo? Gênesis capítulo 3. De onde veio isso? Da queda do homem, ou a autoridade que foi dada ao homem. O homem deu para Adão, o homem deu para o diabo através de Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus falando depois da queda do homem, depois que o homem pecou, no versículo 17, no capítulo 3 de Gênesis diz: e a Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Maldita é a terra por causa de quem? De Deus? Por causa de quem? Do homem. Amém? Quantos estão entendendo isso? As pessoas não entendem. Às vezes diz: mas se existe tanta coisa ruim, por que Deus não mata logo o diabo e acaba? Se Deus for matar, irmãos, Deus vai matar muita gente que você ama, que ainda não se converteu. Porque se Deus julgar o pecado agora, ok? Se Deus julgar agora, aqueles que são pecadores serão sentenciados também. Mas o que Deus espera de mim e de você? Que nós venhamos a anunciar o plano de redenção. Reconciliar o mundo com Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo isso? Glória a Deus. Irmãos, às vezes as pessoas não entendem isso. Nós não podemos matar o enfermo para curar a doença que ele tem. Não é assim que Deus procede. Amém? Deus está tirando, Jesus veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Amém? E nós estamos como representantes legais aqui do Senhor, e através da sua palavra, do Evangelho, nós vamos trazer essas pessoas de um sistema falido e quebrado do mundo para o reino de Deus.
Glória a Deus. Efésios capítulo 2, eu queria que o pessoal da mídia colocasse Efésios capítulo 2, só para que você tenha algum tipo de entendimento do que vamos falar mais na frente. Eu quero colocar um fundamento. Efésios capítulo 2, verso 1, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa palavra delitos é desvios, separados de Deus por causa do pecado. Mas o sangue de Jesus, quando recebemos a Jesus, nos purifica de todo pecado e nós temos acesso de volta a Deus. A comunhão foi restaurada em Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, amém? E no versículo 2 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Nós outrora, ou antes, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Há um principado, há um Deus com letra minúscula dentro do sistema do mundo falido e quebrado. Eu gosto de chamar o sistema babilônico, ok? O sistema das trevas, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, amém? Diga: eu não ando mais segundo a carne. Faça assim: uau! Pelo amor de Deus, não anda na carne não, irmão. Fazendo a vontade da carne e de quê? E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então não andamos mais segundo o curso desse mundo. Quantos são nova criação aqui? Levante sua mão. Nova criatura em Cristo Jesus. Nova, isso significa que a gente não fala como falava, não pensamos como pensávamos, não agimos como agíamos. Amém? Diga: mudou tudo. Diga: uma vida completamente nova, segundo os princípios de Deus. Amém? Então hoje nós encontramos está espelhado aí para vocês? A Bíblia diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Sabe quando é que nós estamos nos submetendo a um jugo de novo de escravidão? Quando a gente faz o que a carne quer que faça. Quando a gente faz o que a razão diz para a gente fazer, o que a gente pensa. Você está submetendo-se de novo a um jugo, a um tipo de ensinamento que não vem de Deus. Deixa eu ver um amém mais alto aí, por favor. Não se submeta a isso de novo, porque Cristo nos libertou para a liberdade. Irmãos, liberdade não é fazer o que nós queremos. Liberdade é deixar o Espírito de Deus fazer o que Ele quer em nós. Isso é liberdade. Amém? A liberdade dele em nós, não liberdade do que a gente queria fazer, porque esse é o tipo de vida que o mundo tem. E o que o mundo faz propaganda e diz: liberdade é fazer o que quer, seja o que você quiser, faça o que quiser, diga o que quiser, você é livre. Irmãos, liberdade não é anarquia. Liberdade é obediência. Liberdade é responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Liberdade, amém? Liberdade sem lei é anarquia. Amém? Existem princípios pelos quais nós devemos andar, uma vez que somos salvos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei. Irmãos, se permanecer aqui, significa que muitos iam pular fora e voltar a fazer o que a carne quer. Voltar a fazer o que você acha que tem que ser feito. Irmãos, eu rasguei faz muitos anos atrás uma coisa chamada axiologia. Eu não acho nada. Passei 24 anos da minha vida, ok, tentando achar alguma coisa, não achei nada. Cada dia pior, cada dia mais vazio. Mas um dia eu me encontrei com Jesus. E a primeira coisa que eu fiz: eu não acho nada. Quem acha é Deus para mim. E ele diz em Jeremias 29:11: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Não chove, irmãos, de baixo para cima. Amém? Aí sim, quando você faz isso voluntariamente,
Ok? Porque Deus respeita o teu livre-arbítrio. Falamos disso domingo passado, ou retrasado, por aí. Então, Deus, Ele não vai infringir o teu livre-arbítrio. A escolha é sua. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você assim deve decidir e escolher. Mas olha o que nós encontramos no mundo aí. Deixa eu falar um pouco aqui algumas coisas. A libertação, ela é instantânea. A liberdade é um processo. Libertação é liberdade do opressor, mas liberdade é libertação do sistema criado pelo inferno. Você entendeu? Você viu que na Bíblia existe o príncipe da potestade do ar, em Efésios capítulo 2. Você viu 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que existe o Deus desse século que cega o entendimento das pessoas. Você viu em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo está debaixo de uma influência maligna. Ouviu isso? Posso ouvir um amém? Amém. Você ouviu isso? E se você não tiver cuidado, você vai envolver-se nesse sistema. Porque libertação das garras de Satanás você não participa. Deus tira você. Está lá na Bíblia. Ele nos transportou. Nos transportou. Nos tirou. Tirou do lugar. Que lugar? Do reino das trevas. E nos colocou no reino. Mas você precisa se posicionar e permanecer firme na liberdade que Ele te proporcionou. Fazendo as escolhas certas. Amém? Liberdade é libertação do sistema criado pelo inferno. O pecado já não tem mais domínio sobre você. O inferno não tem mais domínio sobre você. Glória a Deus. O que é que temos que fazer com essas coisas hoje do inferno? Efésios capítulo 5, verso 11, diz: glória a Deus. E não sejais cúmplices das obras o quê? De onde? Antes o quê? Essa palavra reprovar no grego é a palavra sentenciar. Você tem que reprovar e sentenciar as obras infrutíferas das trevas. Como você vai votar em partidos que apoiam o aborto? Como você vai votar em partidos que apoiam e faz apologia, ideologia de gênero? Trazendo confusão e trazendo desestrutura no contexto, no fundamento de família. Não negocie os princípios. Eu não estou te falando ainda de política, estou falando de princípios. Não negocie. Olha a ficha. Olha tudo, irmãos. Vasculha, procura ver os programas. Ninguém pode dizer a você em quem você tem que votar. Aleluia. Você deve escolher pelo Espírito de Deus. Ore pela sua nação e deixe Deus falar com você. Se posicione. Aleluia. Não fique atrás de mídia. É instável. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Seu jornal é esse aqui, ó. Mas sentenciar, quando estamos falando de sentenciar, julgar e reprovar, não é ficar que nem um maluco no meio da rua, querendo brigar com as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não aponta para as pessoas, não é as pessoas, mas é o que está por trás, é a influência nas pessoas. As pessoas nós temos que amá-las. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Glória a Deus. Aleluia. Assim que nós daqui por diante a ninguém, diga a ninguém, conhecemos o como? Cada pessoa no mundo pode ser o pior que seja. Você olha para ele como um pré-crente. É assim que Deus me viu, é assim que Deus viu você e não desistiu de você. Não desista das pessoas lá fora, condenando, acusando ou batendo boca. Você não exerce fé criticando e acusando pessoas, mas você exerce fé colocando o joelho para orar por essas pessoas.
Que conversa é essa? Nós tivemos recentemente, alguns anos atrás, eu falei isso aqui, mas recentemente tivemos o pastor Edson de Lira, que foi para a Nigéria falar numa das escolas Rema, lá na Nigéria. Irmãos, Deus está sacudindo a Nigéria debaixo do poder do Espírito Santo. Aonde você vai ouvir isso? Nas emissoras, nas redes sociais. Aleluia! Deus está mudando a história de nações. Você não sabe nem tem noção do número de muçulmanos e outros que estão se convertendo que você nem imagina. E outra, você vai ter surpresa quando chegar no céu. É bom não julgar as pessoas. Aleluia, porque a mesma medida que você julga, você será julgado. E nós temos que amar essas pessoas, não o que elas fazem. Amém? Nós não abraçamos o pecado, mas abraçamos o pecador, para que ele entenda que existe uma vida melhor, essa que nós vivemos. Glória a Deus por isso. Esse processo provoca uma confusão no propósito e no significado da vida, e é reforçado por um espírito de desesperança e desespero. Sabe, Deus vai intervir em alguma coisa. Aleluia, glória a Deus, amém? Também são típicos desse sistema: ódio de si mesmo, complexo de inferioridade e medo, que destroem o espírito de criatividade, o pensamento construtivo e a esperança e um futuro para si mesmo. E não precisa nem ser crente, irmão, é só usar o bom senso. Como você vai votar em pessoas que fazem apologia ao aborto, assassinato, matar, quando nós temos o Deus que não somente dá vida, mas ressuscita mortos? A rebeldia em muitas crianças, jovens e adolescentes, fazendo o que quer e bem entende. Aleluia. Ensina teu filho desde pequeno a orar pela nação, a respeitar professores, respeitar autoridades. Aleluia. E quando a autoridade fizer algo errado, ore por eles. Eu vou te provar isso na Bíblia. Amém? Eu queria te mostrar aí 1 Timóteo capítulo 2. Vamos lá, vamos começar por esse. Glória a Deus. Primeira Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, diga comigo, antes de tudo. Outra vez. De onde? Olha só, da cidade para onde vos desterrei, e orai. Vamos lá. E por ela ao Senhor, porque na sua paz. Coloca aí pra gente. Segundo. Olha só, presta atenção nisso aqui. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas o que? Isso. A igreja vai precisar clamar, colocar diante de Deus. Essa não é a oração da fé. A oração da fé você faz para receber batismo com o Espírito Santo. A oração da fé você faz para cura no seu corpo. Você crê, recebe e dá ações de graças. Mas esse tipo de oração, você vela em oração, guardando o Brasil através, como um vigiar. É uma vigília, é um vigiar, orando, vigiando em oração. Orai e vigiai. É como atalaias guardando o Brasil, protegendo o Brasil de influências demoníacas. Aleluia. Se a influência sobre uma autoridade, ok, não é feita por Deus por causa da oração, com certeza vai ser outro. E só existe dois: o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, que age e se move através da igreja. Amém. E se não for a igreja, vai ser as trevas. Então nós precisamos orar, ok, para que a influência dos céus estejam sobre nossas autoridades. A bênção divina sobre a nação brasileira. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Senhor, Ele é Deus dessa nação. Aleluia.
Mas às vezes nós oramos de uma forma sem expectativa, mas você precisa orar com expectativa. Eu vou correr um pouco aqui, se você quiser melhor esses pontos que eu vou te mostrar agora. Você deve assistir a ministração de hoje de manhã, hoje à tarde, e você vai juntar todo esse estudo, e nós vamos falar mais sobre isso. Amém? Eu fiquei pensando sobre esses aspectos que algumas pessoas pensam. Eu não sei se já está espelhado aí para vocês. Se Deus é soberano, por que orar? Se Deus não pode ser influenciado por nós, por que orar? Deus pode fazer o que Ele quer? Não responda precipitadamente, senão você vai errar. Aleluia. Deus é soberano como a sua palavra. Deus está limitado por sua palavra. Deus vai dizer uma coisa e fazer outra? Deus não é homem para que minta. Amém? Sua palavra é viva e eficaz, não volta para Ele vazia. Deus nunca violará a sua palavra. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem a ele o quê? Domínio. Presta bem atenção, diga domínio. Diga autoridade. Ok? A oração é o resultado da estrutura de autoridade estabelecida por Deus entre o céu e a terra, como também fruto de sua fidelidade à sua palavra. Deus, ele não se incluiu na estrutura de autoridade que ele criou na terra. Ele não disse ao homem, vamos dominar. Ele disse ao homem, dominai. A autoridade está com a igreja. A autoridade está através do homem, da humanidade. Amém, irmãos? Amém. Os parâmetros desse domínio foram estabelecidos, foram estabelecidos pela sua palavra. Este é o meio pelo qual o Senhor interfere e influencia a terra com os céus. Deus é o Deus da sua palavra. Posso ouvir um amém? Deus nunca mudará a sua palavra, jamais violará e quebrará sua palavra. Seu comprometimento com a sua palavra é a base do princípio da oração. É por isso que você deve ter livros como esse, ok? A arte da oração, um manual, literalmente, um manual sobre como orar. Já li esse livro em outra versão, agora a versão está melhor, está com mais capítulos. E irmãos, eu vou te dizer, são 22 anos, e eu conheci esse, já li muitas vezes, já tive a oportunidade de ensinar essa matéria, oração que prevalece no Rema. Irmãos, pense num livro glorioso, onde você vai orar segundo a palavra, porque se você não ora segundo a palavra, é só barulho. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus, ele disse, se permaneceres em mim, João 15, 7, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deve haver um envolvimento com a palavra. Amém? O Espírito de Deus te leva para a palavra. Ele nos guia a toda a verdade, que é a palavra. E quando nós conhecemos a palavra, temos a palavra revelada pelo Espírito de Deus que está em nós, amém? Nós vamos orar corretamente e coisas vão acontecer. Pode ser que na hora que você esteja orando, ou depois que você ore, você não veja nada mudado. Mas tenha certeza que quando Deus ouve a oração de um justo, ela pode em muitos os seus efeitos. Amém? A autoridade legal para dominar a terra foi dada somente ao homem. Deus não incluiu a si mesmo na estrutura de autoridade legal sobre a terra. O homem é espírito e tem um corpo físico. Portanto, somente os espíritos com corpos físicos podem legalmente, relativo à lei, exercer domínio sobre a terra. Qualquer espírito sem corpo está ilegalmente sobre a terra. É por isso que o diabo está atrás de um corpo. Diga para o seu irmão do lado, o meu mesmo não. Mas sabe que tem muita gente que não está possessa, é outra história isso, não está possuída, mas está influenciada. Tem crente que não está possesso por um demônio, mas está influenciado pelas trevas, porque desprezaram e negociaram os princípios. Diga, eu não vou negociar os princípios do meu Deus. Aleluia. Qualquer interferência ou influência do mundo sobrenatural no reino terrestre somente será legal por intermédio da humanidade. O próprio Deus, que é um espírito sem um corpo físico, submeteu-se a essa lei. Quantos lembram aqui
quando ele submeteu essa lei, que ele mesmo criou? Diga, enviando Jesus, tomando a forma de servo. Amém? Encarnou. Jesus precisou de um corpo para poder resgatar eu e você. Ele é o mediador dessa aliança. Ok, coloca lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Vamos ler de novo. Versículo 1. Vamos no 3. 1, 2, 3. Cinco. Ok? Nada acontecerá no reino terrestre sem a permissão ativa ou passiva do homem, que é a autoridade legal. Oração é o homem trazendo o céu para a terra. Oração é a licença terrestre para a interferência celestial. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos creem aqui? Você crê que você é a resposta de oração? Oração é o homem exercendo sua autoridade legal para invocar a influência do céu sobre a terra. Mateus 9:38. Olha essa passagem tão rica, de muitas que a gente já leu aqui, de Deus operar porque um homem resolveu orar. E Deus foi capaz de dizer: eu procurei um homem na terra para que ficasse na brecha, para que aquela cidade não sofresse o que ela vai sofrer por causa do juízo. Um homem. Mas olha isso aqui. Jesus dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Espera aí, a seara é de Deus e eu é que tenho que orar para que venham trabalhadores para a seara que é de Deus. É, exatamente isso. Por quê? Porque Deus te constituiu com autoridade. As coisas só vão acontecer aqui na terra se nós resolvermos orar. Quantos estão entendendo isso, pelo amor de Deus aqui? Cada ação divina na terra envolveu um ser humano. Para salvar a humanidade de um dilúvio, Deus precisou de Noé. Para a criação de uma nação, Ele precisou de Abraão. Para liderar a nação de Israel, Ele precisou de Moisés. Para trazer de volta o seu povo do cativeiro da Babilônia, Ele precisou de Daniel. Para derrotar Jericó, Ele precisou de Josué. Para a preservação dos hebreus, Ele precisou de Esther. Para a salvação minha e sua, da humanidade, Ele precisou se tornar-se homem. Diga: louvado seja Deus. Sabe, irmãos, se você ler em Hebreus capítulo 13, Deus, Ele não ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, presta bem atenção, só porque Jesus era filho dele. Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos pelo sangue. Porque o sangue de Jesus, amém, não havia pecado, e a morte não pode segurar Jesus lá. E Deus, pelo sangue da eterna aliança, Ele foi lá e tirou o justo de lá, irmãos. O justo que iria justificar a muitos. Deus, Ele é legal, Ele é um juiz, amém, que estabeleceu leis que Ele mesmo cumpre. Só vai acontecer se você orar. Diga para o seu irmão do lado: só vai acontecer se você orar. Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. John Wesley.
A oração, portanto, não é uma opção, mas uma necessidade para o homem. Ok? Glória a Deus. Você foi abençoado? Você entendeu isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos orar. Amém? Aleluia. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse, nós temos um vídeo institucional, trazendo orientações e instruções que vão te servir de ajuda nesse ano decisivo para o Brasil. Eu não sei se você entende o que vai acontecer esse ano no Brasil. As pessoas estavam mais pensando na Copa do que algo. Sabe, irmãos, pessoas serão colocadas no poder no ano que vem pelos votos. E nós precisamos, irmãos, sabe, acabou aquela ignorância de dizer, olha, eu não me envolvo com política. Irmãos, isso é indiferença. Indiferença não traz transformação. Você precisa se posicionar. Ok? Vamos ver esse vídeo aqui e depois eu encerro. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a palavra em ação. Suas boas obras e atitudes foram a expressão exata do Pai entre os homens. Hoje, o Verbo deve ser demonstrado através de nós. Somos a palavra em ação. Nossas boas obras e atitudes devem expressar o amor do nosso Pai entre os homens. Vamos fazer a diferença no nosso dia a dia. Vamos viver a palavra. Vamos ser o Verbo na vida. Uma atitude diferente muda tudo. Somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos nessa terra. E aqui também precisamos exercer bem a nossa cidadania. Como cristãos, nós oramos, mas também agimos. Não escolhemos a indiferença, pois ela não traz mudanças. Votar é construir um futuro que depende de nós. Não venda ou negocie o seu voto. É por meio do voto consciente que um país se beneficia de valores éticos e da prática do bem. No Brasil, o voto é obrigatório. Todos votam, mas não podemos votar em todos. A escolha dos nossos representantes é de extrema importância. Estude o histórico e as propostas dos candidatos. O que eles valorizam? Que tipo de conduta ou reputação eles têm tido? Os princípios bíblicos em que cremos são defendidos por eles? Você sabia que o próximo presidente da República, durante o seu mandato, será responsável por escolher e levantar 3 novos ministros do Supremo Tribunal Federal? O que falar daqueles que criarão ou votarão em projetos de leis no seu estado e no Congresso Nacional? Grandes são as responsabilidades desses homens e mulheres. Maior ainda é a nossa responsabilidade de dar-lhes tamanho poder. Por isso, o nosso voto deve ser consciente. O nosso voto deve ser transformador. O nosso voto deve ser nosso. Isso também é o verbo na vida. Uma atitude diferente muda tudo. Glória a Deus. Aleluia. E esse livro que já esgotou, pessoas compraram de manhã, de tarde. Irmãos, se você me considera como seu pastor, você precisa ler esse livro. Esse livro é do irmão Kenneth Hagin, que toda essa visão, tudo que pregamos aqui, o rema, de tudo mais, escola de ministro, sabe, esse homem teve uma mensagem gloriosa e Deus usou ele de uma forma tão espetacular sobre oração e nos ensinar coisas tão tremendas na Bíblia sobre oração. Eu lembro em Atos capítulo 8, existia um homem de alto escala no governo naquela época, em Atos capítulo 8,
E Filipe sai de uma cidade que estava tendo um grande avivamento de curas, sinais, prodígios e maravilhas, e o Senhor manda ele para um lugar deserto. E Filipe encontra com esse rapaz, esse homem que estava lendo as escrituras. Naquela época em rolo só existia o Antigo Testamento, e ele lendo na sua carruagem. E Filipe pergunta a ele: você entende o que você está lendo? E ele disse: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Você acredita que tem pessoas, você acredita que tem coisas na Bíblia que você precisa alguém te explicar? Amém. Glória a Deus. Então, essa verdadeiramente é a arte da oração, um verdadeiro manual sobre como orar. Mas fique tranquilo, eu encomendei uma pancada desses livros, porque nós vamos trabalhar isso de uma forma bem intensa esse ano. Amém. Trazendo orientação, porque eu não quero estar na frente do Senhor, amém, e negligenciar a minha obrigação e dever de oração como igreja aqui na terra. Amém. O irmão Hagin, ele teve uma visão, ele relata num dos livros, no capítulo, orando por sua nação. Ele fala que o Senhor, falando que o Senhor disse para ele, que quando ele disse: olha, isso não tinha acontecido na sua nação, se você obedecesse a visão que eu lhe dei, e se os cristãos tivessem orado, o que aconteceu na sua nação não teria acontecido se você tivesse orado. E ele começou a chorar, e ele relata aqui no livro, ele começou a clamar e dizer: ah, Deus. E o Senhor falou para ele: sim, estou considerando você e a igreja responsáveis pelo que aconteceu. E ele diz algo interessante, abra seus ouvidos e escute isso. Ele disse que o Senhor falou para ele: quando você disser isto, alguns cristãos, eles vão rir. Sabe que pessoas vão rir desse tipo de pregação? O Senhor falou para ele: quando você falar que eles são responsáveis pelo que acontece na nação, eles vão rir. Mas quando eles comparecerem diante do meu trono de julgamento e receberem a condenação em lugar do homem que era o presidente daquela época, eles não vão rir. Sabe, irmãos, nós temos uma responsabilidade como igreja de orar pela nossa nação. Amém? Restaure isso com seus filhos. Amém? Crianças desde pequena, ensina ele a orar pela nação. E eu quero te dizer, irmãos, se você não tem informação, não vá atrás de qualquer tipo de informação. Eu posso te dizer, eu tenho rodado, Deus tem me dado a oportunidade de rodar em muitos lugares fora do Brasil, pregando essa palavra, e não desprezo lugares maravilhosos e maravilhosos. Mas eu vou te dizer, debaixo de uma crise dessa, econômica, política, crise de tudo para qualquer lugar, e o Brasil ainda está de pé, eu vou te dizer, essa nação é uma bênção. Eu vou dizer de novo, essa nação é uma bênção. Não abra a boca para praguejar e falar mal dessa nação. Você não sabe o que você está dizendo. Amém? Glória a Deus. E nós vamos ver mudanças gloriosas nessa nação, porque a igreja resolveu orar. Amém? Glória a Deus. Então eu queria aproveitar esse tempo. Nós temos ali praticamente 7 minutos ainda da minha pregação. Eu vou pegar esses 7 minutos para a gente praticar. Você está pronto? Vamos praticar a oração. Eu queria chamar o pastor Júnior. Queria que o irmão tocasse aqui. E nós vamos orar juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos começar hoje. E eu quero te dizer, dá tempo de você se arrepender por não ter orado por essa nação. E eu já me arrependi de não ter orado como deveria. Amém? E eu quero colocar esse propósito para você. Pelo menos 5 minutos todo dia, 5 minutinhos. Faça você um clamor por essa nação. Faça um clamor por esse momento tão decisivo que vai ter a nação. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, hoje pela manhã nós tivemos um momento de quebrantamento aqui. Compaixão veio por essa nação. Sabe, talvez hoje você não saiba o que é pobreza e diz: não, eu sou pobre, pastor. Eu moro assim, eu moro assado. Tu não sabe o que é pobreza não, irmão. Eu já fui em lugares que o sonho dessa pessoa não era ter uma casa, nem um carro. O sonho dessa pessoa não era ter uma roupa melhor. Sabe qual era o sonho dela?
Isso eu vi essa pessoa chorando e contando isso para mim. Sabe aonde? Aqui na terra, não foi em Marte não. Sabe qual era o sonho dela? Conseguir na vida um dia comer arroz. Eu não entendia. Eu perguntava a ela 3 vezes: arroz, comida, arroz, arroz, comida. É arroz. E as lágrimas descendo. Essa pessoa tinha um sonho de um dia comer arroz. Qualquer lugar aqui que você encontrar, o cara pode não ter um pau para dar num gato, liso, leso e quase louco, mas ainda assim consegue comer um punhado de arroz. Não consegue? Até pedindo consegue, não consegue? Mas essa pessoa, ela tinha um sonho de um dia comer arroz. Vai me dizer que tu sabe o que é pobreza? Sabe não. Mas se nós não intervirmos com oração, nós não temos noção do que vai acontecer nessa nação se a igreja não orar. Pastor, você está gerando temor. É o propósito. Não medo, mas temor. Entender que você é chamado para clamar por essa nação. Irmãos, está nas nossas mãos. Eu vou te dizer de novo, está nas nossas mãos. Sei que muitas igrejas no Brasil estão fazendo o seu papel, e nós não vamos negligenciar. Deus me colocou, não sei até quando, estou à frente dessa igreja, e eu estou cumprindo em obediência ao que Deus me falou. Estou cumprindo hoje. Diga para o meu povo para orar pela sua nação. Ensine a eles a orar pela nação. Amém? Eu não queria prestar conta disso, e vou enfatizar mais sobre isso, mas cabe a você agora praticar, e eu vou te dar essa oportunidade. Aleluia. Pode orar, pastor. Pé. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser gratos a Ti por nossa nação. Que privilégio o Senhor nos ter feito nascer numa terra tão abençoada, tão propícia, tão frutífera, de povo de coração tão bom. E Senhor, nós como igreja, Pai, nós tomamos nosso papel de dominadores. O Senhor nos deu domínio sobre nossa nação. Nós tomamos autoridade, tomamos posição como Cristo aqui na terra. E nós nos unimos a um só propósito, ligados através dessa chave poderosa chamada o nome de Jesus. E nós queremos ligar os céus com a terra. Nós clamamos pela intervenção do Senhor. Nós abrimos legalidade para os céus invadir a nossa nação e causar impacto, causar influência, causar mudança. Nós cremos, declaramos, profetizamos que este é um ano de mudança sobre as potestades que estão influenciando o governo do Brasil. Nós damos ordem de comando como a igreja triunfante. Nós declaramos falência das obras do inferno. Nós declaramos falência de influência demoníaca no governo dessa nação, desse estado, dessa cidade. E nós abrimos os céus para que venha intervenção celestial. Anjos ministradores trabalhando por esse país, influenciando a mente e o coração de homens poderosos. Como igreja nós ligamos aqui na terra nessa noite. Oh, nós abrimos os céus. Que influência que o teu Santo Espírito mais uma vez capacitando, ungindo, habilitando pessoas para se levantar